Boa tarde. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos ruivos, cacheados, e estou vestindo uma blusa branca e um blazer marrom. Eu não estou vendo hoje. Pronto. Antes de começar, eu queria pedir para vocês que vocês escaneassem rapidinho esse QR Code aqui e respondessem algumas perguntas. É bem rapidinho, eu prometo. Vou dar um tempo aqui enquanto vocês dão uma olhada. Conseguiu? Deu certo? Vocês conseguiram ver aí? São algumas perguntas bem básicas. Bom, gente, e se eu realmente estivesse fazendo essas perguntas para vocês, se vocês tivessem que responder essas perguntas como critério, de fato, para assistir minha palestra hoje, como é que vocês se sentiriam? Esse... Como? Deu certo? Bota biometria também, vocês colocaram, aceitaram, pronto. Esse foi, na verdade, um experimento que aconteceu, real, feito pelo Internet Lab, que é um centro de pesquisa que estuda tecnologia e direito, realizou em uma farmácia. Eles fizeram perguntas estranhas, como é o nome da sua melhor amiga? Qual o nome do animal de estimação? Pedindo biometria. E, assim, por mais que as pessoas estranhassem essas perguntas, uma pessoa disse assim, não tem como passar normal, não? CPF, RG. E o cara faz assim, então é normal dar o CPF e RG na farmácia. Entendi. Isso nos faz pensar que, hoje em dia, a gente não sabe bem o que é que está acontecendo com os nossos dados. A gente coloca eles em troca de supostos benefícios que a gente nem entende tão bem. E com a própria tecnologia, a globalização, a informação ela ganhou um novo nível de importância na sociedade. Ela virou entendimento de comportamento, de interesse dos consumidores. Então, o dado, ele, hoje em dia, é uma informação. E a informação virou sinônimo de poder. Ou seja, quem tem acesso a dado tem acesso ao poder. E foi dentro desse cenário que surgiu a necessidade de regulamentação específica em relação à privacidade e uso desenfreado dos nossos dados. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu em 2018 com esse intuito de proteger os dados das pessoas. E em 2020, ela começou a valer, de fato. E, desde então, a gente percebe que as empresas vêm se adaptando, vêm trazendo novos tipos de termos de privacidade, banners de cookies nos sites, forma facilitada de fazer descrição de e-mail. E, assim, elas contam com essas adaptações de grandes advogados, consultorias especializadas. Mas aí a gente pensa, e o cidadão? Nós todos, como é que a gente sabe, de fato? A gente não está recebendo esse mesmo apoio. E um dos motivos é que a lei conta com o famoso juridiquês. Então, assim, a gente tem termos legais, que é do universo jurídico, de fato, que não são tão acessíveis, não é tão compreensível. Então, a gente pensa, como é que a gente vai, de fato, saber, de fato, como é que a gente vai escolher sobre o uso dos nossos dados se a gente não entende tão bem? Então, eu pergunto, como é que a gente está se protegendo desse uso irrestrito dos nossos dados? Tentando responder essa pergunta, eu fui atrás de olhar, observar como é que a lei estava disposta, de fato, nos meios oficiais. Então, essa primeira imagem, a gente traz o site do governo, que tem lá todas as leis. E, em segundo, é a foto da própria LGPD. É assim que a gente tem acesso ao conteúdo da lei.
E aí, buscando, poxa, como é que a gente pode juntar, né, o design da informação, pensando por critérios definidos de conteúdo, de linguagem e de layout, como é que a gente poderia observar e analisar como é que essa lei está disposta. E aí, olhando mais especificamente para a parte do capítulo, né, dos direitos dos consumidores, que é, de fato, quais são os nossos direitos, que eu fui buscando compreender o que é que poderia melhorar, como é que o design poderia atuar nisso. Também fui buscando outros formatos, né? Tá, existem outros caminhos de ter acesso ao material. E aí eu fui no site da NPD, que é a agência reguladora, e temos materiais extensos, de 130 páginas, 50 páginas, que mal comunica. Comunica com o público técnico, com advogados, mas não com o cidadão. Outros caminhos também é que tanto o setor público quanto o setor privado, recebendo essa atenção de adaptação, a gente percebe que os documentos jurídicos, nesse âmbito do setor público, ele também tem algumas adaptações, tem algumas facilidades. E aí penso, quais são as outras leis que também surgiram com esse intuito de proteção e comunicaram super bem? Então, primeiro, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe adaptações, pensando no seu público-alvo, que é como os gibis, então, a Turma da Mônica para comunicar o ECA. O site do Plenarinho, que é um site que traz uma experiência lúdica, traz jogos, traz animações para comunicar o Estatuto. O Código do Consumidor também, que, mesmo após 30 anos, ainda está se comunicando, ainda está fazendo conteúdos. A gente sabe, né, quase que naturalmente, atualmente, que a gente tem 7 dias para devolver uma compra online. Que a gente chega numa loja, a gente pode pedir um Código do Consumidor, que ele vai ter a obrigação de entregar para a gente ler. Então, naquelas bancadas, sempre está. Então, a gente percebe, poxa, quando uma lei é, de fato, bem comunicada, ela se torna prática. E aí, o Visual Law e o Legal Design, eles já mostram um caminho possível. Ele já está atuando junto com as empresas e o setor público, adaptando documentos, fazendo esse processo, mas ainda num caminho muito de proteção de empresas e trazer o design para o setor público, mas ainda não pensando nos cidadãos, todos nós. E aí, olhando também, observando nesse caminho, como é que outros países comunicam suas leis. E aí eu observei a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, que a gente teve nossa lei inspirada. A gente tem um site super intuitivo, com índices, uma navegabilidade bem tranquila. Você consegue ter acesso à informação. Pensando também na dos Estados Unidos, eles dividem os temas, as leis, na verdade, dentro de temas. Então, antes de você chegar lá e ter todas as leis disponíveis, qual é o serviço? O que é que você está tentando buscar? Inclusive, recentemente, tivemos uma notícia de que os Estados Unidos indicou seu primeiro chefe de design para rever a forma como os serviços dos Estados Unidos são comunicados para a sociedade. Então, a gente percebe que o design ele realmente tem ganhado espaço dentro desses setores. E aí, como ex-advogada e designer, eu disse, poxa, o que é que eu poderia melhorar nessa forma que a lei está sendo exposta para as pessoas? Eu desenvolvi um mock-upzinho, um protótipo básico, pensando quais são as minhas dúvidas. Eu acho que partia de mim. Ontem,
me ocorreu, eu vim aqui em Porto Alegre e fui tomar um café. E aí, buscando no Google Maps, cheguei, beleza, cheguei no empresarial. E aí me perguntaram, tá, tu tem que fazer o cadastro para subir para o primeiro andar do café. Eu disse, tem o que quê? Tirar foto, dar o CPF. Eu, não, obrigada. Fui-me embora. Então, assim, hoje a gente está acostumado a ceder nossos dados, mas não sabe nem para onde eles vão, o que é que eles vão ser usados. Então, a primeira parte, ele busca só trazer os termos técnicos, que a gente hoje em dia não encontra na lei de forma tão simples. E depois, em situações corriqueiras, como, por exemplo, estou recebendo ligações insistentes. Qual o processo? Quando há algum tipo de vazamento de dados, o que eu posso fazer? E também uma segunda parte que traz a própria lei, de forma de uma estrutura que consiga ser navegável e você encontrar informação. Porque são duas barreiras, né? Tem a informação em si, de encontrar no formato que está hoje, e a interpretação. Então, eu acho que a LGPD ela nasceu para proteger, dar autonomia e empoderar o cidadão sobre o uso irrestrito dos dados, e o design pode atuar junto com ela, de fato, para que ela seja compreendida, que ela atinja esse objetivo. Então, é importante lembrar, por trás de cada dado existe uma pessoa. E o design ele é uma ponte, mas também é um ponto de chegada. A gente pode criar soluções que, de fato, auxiliem a vida de todo mundo. Obrigada.